Fala, galera, estamos ao vivo aqui com o grande doutor André Junqueira. Você já está online conosco, já temos aí quase 50 pessoas online, então que você possa dar oi aí, que cidade você é. Estamos começando mais um grande webinar da Keeper, mais um grande webinar histórico com o doutor André Junqueira, que ama o quê, doutor? O doutor ama legislação, mas ele tem um hobby, que eu vou pedir para ele mostrar daqui a pouquinho, durante o webinar. Ele tem um hobby fantástico nas redes sociais, a gente vê só foto dele assim, com esse hobby que ele ama. Daqui a pouco a doutora Carol vai entrar também, mas eu queria agradecer você que é fiel ao nosso webinar, e sabe que aqui a gente vai direto nas tuas perguntas no chat. Nós preparamos aqui umas 2, 3 perguntas, mas nós vamos responder a 2 perguntas. Então, eu quero mandar um abraço para o Vitor de Campo Bom, Rio de Janeiro, a Zayane, deixa eu ver aqui, a Karina de Pelotas, a Micaele, seja bem-vinda, Antônio Lima, deixa eu ver aqui, o Ivo Marco de Porto Alegre, Rosana, São Paulo, capital, doutora Carol chegando aqui, doutora, tem um linkzinho aqui da câmera, só habilita, por favor. Saiu, daqui a pouco a doutora está aqui. Então, galera, vamos lá, então. Quero dar boas-vindas ao grande André Junqueira. Enfim, nós vamos falar, vamos conversar. É um cara de um coração grande, um cara muito correto em tudo que faz. Para mim é uma honra estar falando contigo, doutor. Tuas considerações iniciais aí para a galera. Primeiro que a honra é minha, grande Odirley. A gente se conhece faz tempo, né? E eu gosto muito dessa sua energia, né? O entusiasmo que você tem, tudo que você faz, né? Eu tento fazer isso porque eu também eu gosto, né? A gente gosta dessa área e tudo. Prazer estar aqui. Cumprimento todos os nossos amigos aí que estão nos assistindo. E realmente vão falar, né? Debater um assunto que a gente gosta muito, né? Condomínio, lei, né? E tudo mais. Ó, a minha sócia Carolina acabou de chegar. Embelezou a tela, doutora. Bem-vinda, doutora Carol. Obrigada. Nós estamos aí com mais de 50 pessoas online já. Então, Carol, Carol está conversando. Vocês estão me escutando bem? É que o meu suporte de informática, nosso suporte veio aqui me ajudar e o problema era o cabo, que eu não estava conectando. Não tem problema. Carol, estamos discutindo bem. Fala aí, dê boas-vindas para a galera, se apresenta um pouquinho. Fala aí, meu irmão. Olá, boa tarde. Meu nome é Caroline Roque, é um prazer estar aqui com vocês, depois de um pequeno problema de informática já resolvido, essas tecnologias, né? Eu sou especializada em direito condominial, sou sócia do André, nosso escritório aqui no Rio de Janeiro, e é um prazer estar aqui participando. A gente sabe que nesse momento, né, agora de pandemia, assim, condomínio nunca foi fácil, né? E em momento de pandemia só complicou, né? E aí a gente está aqui para tentar ajudar, trocar ideias. Legal. Então tá bom. Carol, seja bem-vinda, Junqueira também. Galera, você sabe que nós vamos sortear 2 livros aqui, então, né? Então, 2 livros do grande doutor Zumar, as 351 perguntas, resposta que o síndico tem que saber responder. E com jurisprudência. Isso mesmo, e com jurisprudência. Então, como funciona para você concorrer ao livro no final? Doutor Junqueira, marca qual que é o escritório de vocês nas redes sociais lá? É @ o quê no Instagram? @CJR Advogados. Vai, galera, então, ó, pessoal do marketing que está online aí, ó, @CJR Advogados e @Keeper. Então, você marca essas 2, bate uma foto, estou vendo um webinar com esses 3 caras doidos aí, com esses 2 caras doidos com a doutora, e marca lá que você está ganhando. CJR Advogados. Repete aí. CJR Advogados. Boa. CJR Advogados e Keeper, que você vai concorrer no final desse webinar. Esses 2 livros nós vamos mandar na sua casa. Vamos lá, então. Vamos ao que interessa. Coloca a tua pergunta, a tua dúvida aqui. Nós vamos responder. Os doutores aqui estão preparados. Sabe o que eu gosto, doutor Junqueira e doutora Carol? Eu gosto de fazer pergunta aqui, ó, do chat. Porque eu só convido pessoa mega power para participar comigo. Eu tenho certeza que vocês dominam. Então, você que é síndico, você que é conselheiro de admissão de condomínio, coloca aí a tua pergunta aqui no chat que nós vamos fazer para o doutor. Aproveite, beleza?
Vamos lá, então. Vamos abrir uma pergunta aqui já de cara que todo mundo... Quando eu falei que ia falar com o doutor e com a doutora, choveu no meu WhatsApp. Direi, assembleia virtual, pode ou não pode agora? Agora é o momento de eu mudar minha convenção. E aí, doutor Junqueira, qual a tua opinião sobre a assembleia virtual? Funciona ou não funciona? Pode? Conta um pouquinho aí, irmão. Bom, meu amigo, se você já sabe bem, já conhece bem a minha posição, né? Respondendo aí o pessoal, que pode sim a assembleia virtual, sempre pôde, e na verdade... Peraí, que isso é uma informação importante. Sempre pôde. Eu estou aqui com quase 100 pessoas online e ontem eu fiz uma live que alguém botou ali de lei. Ainda bem que surgiu a lei, porque não podia assembleia virtual. Eu falei, opa, eu acho que podia também. Mas eu não vou entrar em discussão porque eu não sou advogado. Doutor, por que sempre pôde? Entra mais a fundo nesse assunto, irmão. Sempre pôde ser feita a Assembleia Virtual. Nós não fazíamos porque a gente não quer. Essa é a realidade. Na prática, nós ficamos repetindo muitas coisas que nós aprendemos e a gente esquece de que quantas vezes que uma pessoa não foi na Assembleia porque ela é física? Quantas vezes a pessoa não vai para uma Assembleia exatamente porque é um momento desgastante, chato, complicado, e é sinônimo de barraco, né? A virtual sempre pode ser feita. O artigo 1334 não fala que a Assembleia, a Convenção, ela pode definir a competência das Assembleias, a forma de convocação e os quóruns. Ela não fala em nenhum momento que a Convenção tem que dizer o local. Isso significa que, se a Convenção não prevê algo específico proibindo uma Assembleia remota, telepresencial, ela é permitida. A forma como que vai ser feita é que tem que ser bem refletida dentro do condomínio. Tem que se pensar muito bem. Agora, as pessoas estão pensando, os síndicos, as administradoras, por conta da necessidade. Porque agora nós temos uma, não proibição, porque não tem uma proibição expressa para se fazer uma assembleia física, mas o Covid tem algo a falar sobre isso, né? Na verdade, o Covid, ele adora ambiente de assembleia. Então, pode convocar, não tem ninguém proibindo. Você vai convocar. Então, nesse momento, e aí dentro do que você falou, Odilei, eu vejo como, apesar de que tá bom, alterar a convenção não é algo que se deva fazer sem reflexão, sem preparação, mas é o melhor momento, exatamente porque tem ainda a ratificação nessa lei, dizendo a Lei 14.010 falando que pode ser feita e que a presença virtual equiparada à física, se aproveitar para aqueles que são mais conservadores, se altera logo a convenção numa assembleia virtual, se cria uma autorização básica para que sejam utilizados a participação em voto seja telepresencial, de forma que aqueles que são contrários a gente reduz um pouquinho a resistência deles com uma alteração da convenção. Tá? Mas assim, eu defendo ainda de que não precisa alterar a convenção para isso. Mas, como nós temos pessoas que entendem diferente e respeitamos, se aproveita, muda logo a convenção e internaliza logo esse procedimento na vida do condomínio. Legal. Doutora Carol, em cima dessa pergunta, mas será que não é confuso fazer a assembleia virtual? Será que é seguro, doutora? Vale a pena, não vale? Qual é a tua opinião, doutora? Acontece assim, toda assembleia ela é passível de anulação, né? Qualquer condômino insatisfeito, ele pode sempre, tanto na física, né, quanto na virtual, ir ao judiciário para tentar anular. Então, o que é importante, tanto na assembleia física quanto na virtual, no momento da convocação, o síndico ele está com apoio, né? Ele contar com o apoio da administradora e de advogado especializado, para quê? Para que ele possa se cercar de todos os cuidados, porque o que vai invalidar a assembleia, por exemplo, é se a gente tiver uma falha, um vício na convocação, ou seja, foi feito de uma forma de que aquela pessoa que não tem acesso ao e-mail não foi convocada. Isso é um problema. Por quê? Porque você impede da pessoa participar, né? Você convocou a assembleia de tal maneira que você obriga todos os condôminos a terem determinado aplicativo, senão não vão participar da assembleia. Então, assim,
E isso pode gerar um motivo para anulação. Ele vai chegar para o judiciário e vai falar: excelência, eu não tinha como baixar tal ferramenta e tal aplicativo e eu não pude participar da Assembleia. Então, o que a gente aconselha é uma preocupação de forma que todos possam ser convocados, todos possam tomar ciência e todos possam participar. Por isso que a gente defende essa forma, a Assembleia híbrida, né? Uma Assembleia onde, na convocação, você possa ter a ferramenta virtual, o aplicativo, e as pessoas debaterem ali, mas você também dá a oportunidade, de alguma forma, via procedimento ajustado, acordado, tem que ser organizado, não é qualquer um, deixa lá uma carta embaixo da porta do síndico, né? Não é assim, né? Aí, por isso a importância de você fazer esse regulamento. E aí a pessoa também pode, ele não vai participar, mas ele já tem ali o edital de convocação, ele não vai participar virtualmente, mas ele já tem o edital de convocação e ele pode colocar por escrito já o voto dele. Boa. E aí viabiliza a participação dele. Boa. Quero mandar um abraço para a Sueli, quero mandar um abraço para o Rafael, tema muito bem atual, esse time é fera. Grande Matheus, o pessoal vai colocando aqui a tua pergunta. O Matheus da Keeper já está me mandando aqui no WhatsApp já as perguntas. Eu olho às vezes no celular porque é pergunta sua chegando para fazer para os doutores. Quero mandar um abraço aqui para a Maria, para a Regina Galego, o Antônio, que é de Cuiabá, um síndico profissional de Cuiabá, a Mônica, a Saluz, esse é o síndico aí de Copacabana, perto de vocês aí, ó. A Alessandra Silvares. Beleza, pessoal? Então, assim, ó, nós vamos sortear 2 livros desses, nós vamos mandar na sua casa, do Dr. Zumar, 351 perguntas. Tá ali já no chat, em cima do chat, como funciona para você ganhar. Bate uma foto nossa, doutor Juqueira e doutora Carol, pose para foto. Bate um print na tela aqui, galera, aí, pose para foto. Aê, aproveita agora, galera, foto. Aí, beleza. Agora marca nós lá no Instagram e vamos sim continuar o bate-papo. Já não parou de falar. Sabe aquelas perguntas que você me mandou, Junqueira? Qual as perguntas? Esquece aqui, ó. Tá aqui, ó. Ô, Glória, vamos lá. A síndica Mônica faz a seguinte pergunta. Aí vocês vou fazer aqui, ó. Posso reduzir o horário do faxineiro de 40 horas para 20 horas por causa da pandemia? Tenho que pagar a demissão? E aí, Junqueira? E aí, Carol? Pergunta difícil, hein? Posso reduzir o horário do faxineiro de 40 horas para 20 horas por causa da pandemia? Tenho que pagar a demissão? Não consigo responder, porque tanto a Carol quanto eu, nossa especialidade é direito civil, é uma parte trabalhista. Por isso que a gente tem o advogado forte aqui no nosso escritório, que é o Rodrigo Coelho. Boa. E essa parte realmente é complicada e diversas alterações foram feitas, mesmo de forma emergencial, através de medidas provisórias, exatamente para se viabilizar algumas alterações. Mas não consigo falar com segurança se essa é possível ou não. Pessoal do marketing, anota essa pergunta aqui da síndica Mônica, que nós vamos correr atrás da resposta para ela e nós vamos te responder, Mônica. Então, marketing, anota aí a Mônica, tá? A segunda pergunta é da Rose, síndica Rose. Síndica não, ela é da Litoral Imóveis Administradora. Como obrigar o pessoal a usar máscara do condomínios? Temos decreto para isso? E Glória! E aí, Junqueira? Esse é o problema. Carol, posso falar ou você quer falar? Não, pode falar. A parte da máscara realmente é uma polêmica, né? As notícias, né? A gente está vendo as notícias do desembargador, né? De discussão e tudo mais. E o que não é muito diferente em condomínios, né? Existe algum decreto específico obrigando o uso de máscaras dentro do condomínio? Em nível federal, não tem. Boa. O que pode existir na sua cidade ou estado, pode ser que algum decreto ou lei tenha alguma determinação específica. Tá? Partindo do pressuposto de que não tenha, porque a maioria dos estados e municípios não estabeleceram normas parecidas, na rua, de locais públicos, estabelecimentos comerciais, mas não fala de condomínio, principalmente residencial. Tá. Não quero interferir muito na sua propriedade. Perfeito. Mas, por outro lado, nossa opinião é que o síndico, o condomínio, pode exigir isso internamente.
Ah, boa. E essa é a linha que tem sido adotada, em geral, pelos governantes, de que o condomínio cuida, tem sua autonomia. O condomínio vai e obriga ou não, né? Minha opinião pessoal é que tem que exigir sim. Tá. Se o síndico assim decidir, se concordar com essa minha opinião, porque a Covid vai pegar nele como em mim, como qualquer outro, né? Sim. Exija. Sim. E aí, para uma coisa é exigir, outra coisa, os condôminos obedecerem. Que é exatamente a pergunta da... Imagina, doutor, imagina que tu é um síndico e eu sou o cara que não quero botar máscara. Aí tu vem pra mim, Dilei, coloca máscara. Não, doutor, não quero colocar máscara. Quem vai me obrigar a botar máscara? E aí? Isso é a pergunta do síndico. E agora? Aí é que vem as ferramentas de autotutela que o Código Civil concede ao condomínio. Que o síndico pode advertir, multar. A nossa linha é de que pode se aplicar aquela multa pelo grave comportamento antissocial, previsto no artigo 1337, parágrafo único, e aplicar uma multa de até 10 cotas de condomínio desse infeliz. Tá? Perfeito! Se o condomínio assim decidir. Porque pode ser que o condomínio, o síndico, ou a assembleia, aquilo que vier primeiro, decidir de forma diferente. Não vamos obrigar. E aí, por mais que eu discorde pessoalmente, a gente defende a linha jurídica de que é a autonomia do condomínio definir o que é melhor para eles. Tá? Mas faço aqui um pedido. Use máscara, por favor. Legal, legal. Bom, doutora Carol, o seguinte, a pergunta... Não parou de chover essa pergunta no meu WhatsApp também. Dilei, pergunta para os doutores se posso proibir a festa do cara do 401 que só está fazendo festa durante sábado à noite? Eu, síndico, posso chegar lá e chega de festa, acabou festa. Posso, doutora? Essa situação é complicada, é polêmica também, né? É complicada. Claro, porque de um lado a gente tem o direito de propriedade, que é um direito muito forte, né, no nosso ordenamento. A nossa sociedade protege bastante o direito à propriedade, o direito à privacidade, à intimidade. A casa, né? A casa está totalmente atrelada ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então a gente tem que ter cautela quando a gente vai intervir nessa área tão privativa da pessoa. Por outro lado, a gente está num momento de pandemia, num momento onde a gente sabe que é fundamental se evitar aglomerações. Então, aí a gente tem duas situações, né? Aquela festa que faz barulho, incomoda o vizinho de baixo, fica com som alto até 11 horas, meia-noite, o pessoal na varanda falando. Essa festa, ela já é nociva e ela já incomoda e já fere direitos em qualquer momento, né? Fora da pandemia ou dentro da pandemia, por quê? Porque 11 horas da noite, seu vizinho dando uma festa de arromba, você já tem toda ferramenta para proibir essa festa. O Código Civil já te permite isso. Mas e agora na pandemia? Ele está de dia, não está incomodando muito... só que a gente entende que que o síndico ele pode sim, né, proibir essa festa para evitar aglomerações. Por quê? Porque a aglomeração, o aumento do fluxo de pessoas dentro do condomínio coloca em risco toda a coletividade, né? E aí são mais pessoas vindas de fora que vão usar o elevador, passar na portaria, enfim, toda aquela área que é comum que precisa ser protegida pelo síndico. Então, nesse momento, a gente entende que ele tem esse poder de interferir um pouco mais no direito do condomínio e proibir essas festas, sim. Aí, no horário diurno, né? Ô, doutor Junqueiro, tu é um cara esperto, doutor Junqueiro. Sabe por quê? Não sei. Porque tu só pega sócia Mega Power, irmão. Isso é verdade. Tu escolheu a dedo, rapaz. É verdade. Boa. Olha só, tem uma pergunta aqui, Junqueira, do Matheus, da Azul Administradora de Porto Seguro. Pessoal, estamos batendo a 100 pessoas online, hein? Glória. Olha só, a lei 14.010, ele botou aqui, o prazo é somente até o dia 30/10. A lei fala que existe a equiparação da lista presencial, virtual, e a presencial e a virtual. Como fica após essa lei? Como será a lista de presença e suas possíveis procurações? Eu acho que ele está preocupado depois da lei
30 de outubro, né? E aí, doutor, qual é a dica que dá aqui para o Matheus, da Azul Administradora de Porto Seguro, Bahia? É isso mesmo. Ontem eu estava dando aula na ABAD de um curso de Assembleia Virtual, e essa é uma das questões que a gente estava debatendo ali. Veja que, se você seguir essa linha que a gente defende, de que a Assembleia Virtual sempre foi permitida, terminando o prazo, não altera nada. Mas nós sabemos que muitos têm resistência contra a Assembleia Virtual e quando estão tolerando a sua realização só por conta dessa autorização da lei. Que a lei fala que até 30 de outubro pode ser feito. Tem 2 pontos. Primeiro, com Covid e sem Covid. Tá. Com Covid, mantendo ainda o risco de Covid, essa lei ela vai ser prorrogada e mesmo que não seja, porque atrasos podem acontecer, você pode continuar fazendo, porque a justificativa da existência dessa lei é o risco à saúde. Então, eu faço a virtual para fugir de uma física para evitar o contágio. Tá? Agora, sem o Covid, digamos que, felizmente, apareça a vacina, se encerre tudo, e não precise nem prorrogar esse prazo. Tá. Depois desse prazo, as assembleias remotas são inválidas? Na nossa opinião, não serão. O que a gente tem recomendado exatamente, e aí disso que você falou até na primeira pergunta, e é o que eu tenho feito essa sugestão, de já se alterar a convenção, é exatamente para não ficar nessa dúvida. Perfeito! Porque se você seguir o André Junqueira, tranquilo, faz à vontade. Mas não é o André Junqueira que decide tudo. Tem vários advogados que acham que sem autorização na lei e sem na convenção, não pode ser assembleia remota. Então, para esses, aproveite esse momento que tem autorização da lei, faça uma assembleia virtual. Boa. Inclua na sua convenção. Só essa cláusula. Não precisa rever toda a convenção, porque a gente está no meio da pandemia, não precisa fazer um trabalho todo desse. Mas uma cláusula, repetindo o que está na lei, repetindo como tem na Lei 8836 aqui do Estado do Rio de Janeiro e outros, dizendo o seguinte: o condomínio está autorizado a viabilizar a participação e voto de condôminos via remota. Bom, coloca isso. E aí depois, com mais calma, porque com a autorização da convenção, depois com mais calma, você monta um regimento, escolhe o aplicativo que vai te atender, aí você discute com calma. Mas aquela autorização jurídica é resolvida, tá? Sempre vai ter que acontecer aquilo que a Carol falou da convocação, tem que respeitar a convocação, tem que tentar trabalhar numa assembleia híbrida, mas aí é como se vai fazer. Com mais calma, tá? Então, faça isso para evitar essa discussão do prazo. Legal, obrigado, doutor. Pessoal, parabéns pela quantidade de perguntas, está demais mesmo, está demais aqui. Olha lá, doutora Carol, se prepara, doutora Carol. O Antônio, olha só a pergunta do Antônio. O que podemos fazer quando temos suspeita de morador de Covid, mas esse não abre o jogo com o síndico e nem com os outros moradores? Mas o síndico tem quase certeza que está com Covid. O Antônio faz essa pergunta. E daí? O que faz? Isso também é complicadíssimo, porque vem essa pergunta. Se eu sei que um condômino está com Covid, eu posso divulgar? Eu tenho que divulgar? E o outro lado, né, o medo que tem isso gera dano moral? Tem uma exposição? Porque a gente vive numa sociedade e tudo é complicado. Às vezes a pessoa pode, né, começar até a ser discriminada dentro do condomínio porque o síndico falou que ele estava com Covid e tal. E isso aí pode gerar... Isso gera no síndico receio. Falo ou não falo, né? A gente defende que o síndico, como ele tem que zelar pela coletividade, pela saúde, nesse momento, principalmente, ele deve informar, ter cautelas nessa informação. Por exemplo, eu, particularmente, acho que é desnecessário ele identificar a unidade, a menos que a pessoa daquela unidade esteja, por exemplo, circulando nas áreas comuns desnecessariamente, não usando máscara, aí é outra situação, né? Mas eu sei que é uma unidade, eu sei que ele está em isolamento dentro da casa dele. O que o síndico pode, por exemplo, fazer? Ele pode comunicar, né, espalhar comunicados no condomínio falando, olha, existe um morador no prédio com suspeitas de Covid. Se o síndico não tem certeza, então o síndico não pode falar que aquele morador está com Covid.
ele suspeita, então ele pode falar que ele tem moradores com suspeita de Covid e por isso ele pede que todo mundo redobre os cuidados de higienização, circulação nas áreas comuns e tal. Mas, assim, se ele não tem essa afirmação, se a unidade não chegou para ele e falou, eu estou com Covid, o que eu oriento é que ele fale que existe morador com suspeita de Covid, né? Existe uma suspeita de morador com Covid, porque aí ele foge dessa questão moral. Legal, obrigado, Carol. Galera, estamos chegando a quase metade do nosso webinar já, né? Passa muito rápido, né? Quase 100 pessoas online, quero agradecer do coração. Olha, não esqueçam, quer concorrer aos 2 livros do Dr. Zumar, as 351 perguntas e respostas em jurisprudência, nós vamos mandar na sua casa. Basta bater uma foto e marcar aqui e marcar o CJ, como é que é? CJR. Underline. Isso. O pessoal já botou ali, o pessoal vai colocar novamente aqui no chat do Mark. Ô, doutor Junqueira, e o hobby do doutor Junqueira? Cadê os bonequinhos? Cadê? Diz pra galera, o que é o hobby do doutor Junqueira? Você me pegou de surpresa, senão eu tinha colocado alguma coisa mais legal aqui de bonequinho. Lá. Aqui tá simples, só tá o Super-Homem ali, o Sentinela dos X-Men. Eu tenho esse hobby que eu coleciono, né, os bonequinhos que geralmente chamam a minha memória lá da infância, né? Brinquedinhos que meus pais compravam. Só que agora os brinquedinhos são um pouquinho mais caros, né? Não tem brinquedinhos que você dá para criança de 2 anos, de 5 anos. Né? Alguns até que sim, né? E a gente compra dizendo que é para adulto. Mas é colecionável. E é isso aqui me dá um prazer, porque sempre que eu vou e compro o Super-Homem, por exemplo, eu lembro do filme, da primeira vez que eu vi, quando eu tinha 5 anos. Que legal. Aí eu lembro assim, com os meus pais. Então, eu até já ouvi isso alguma vez, quando a gente coleciona os brinquedinhos, não são brinquedos, são lembranças. Né? Boa. E aí é o que eu coleciono. E eu gosto muito disso, de Super-Homem, de Batman, de Justiça. Né? Pode parecer meio piegas, mas isso que fez a gente, inclusive, escolher a advocacia. Né? E aí eu tenho isso. E aí, como você vê, você curte também, Odilei, eu coloco, de vez em quando eu encerro o expediente, né? Quando eu dou policiado o expediente, eu tiro alguma foto da minha coleção. Eu coloco no meu Instagram pessoal, no Facebook, e o pessoal está gostando. Mais seguidores ainda. Teve um vídeo que teve 1000 visualizações. Aí, ó. Boa. Gostam mais do meu hobby do que do meu trabalho. Boa, Joaquim. É isso, mas eu adoro isso, adoro. Legal. Eu quero mandar um abraço aqui para a Luísa Fernandes, parabéns pela webinar de hoje, a Mara, o Matheus, a Regina Galego, o Santiago, a Mônica, o João Bosco, o Newton de Bauru, São Paulo, o Paulo, tamo junto. Junqueira, eu vou fazer essa pergunta, tinha outras na frente, mas essa me chamou a atenção. Nunca alguém fez esse tipo de pergunta para mim e eu desconheço, hein? Olha só, Jesus. Confissão de dívida, é obrigado ter 2 testemunhas? Isso é normal? Isso pode? Isso não pode? Eu não tenho nada a ver? Doutor? Acho que o doutor Junqueira caiu. Carol? Oi, então, a confissão de dívida é um instrumento que, para ele ser exequível, né, existe esse requisito de ter 2 testemunhas. Se você não tem essas 2 testemunhas, não é que você vai perder o seu direito de cobrar, mas talvez você tenha que ir por um procedimento que vai tornar o processo um pouco mais lento, entendeu? Entendi. Beleza. Carol, se prepara. Enquanto o Junqueira caiu, agora é contigo. Vamos lá. Uma pergunta da síndica Sara. Se puder esclarecer, o síndico pode autorizar a posição das câmeras? Tipo, a câmera 1 estava na garagem virada para garagem 4, 5, 6, agora eu vou virar ela para 7, 8, 9. A síndica Sara pergunta se o síndico tem autonomia para isso ou tem que ir para uma assembleia que agora vamos virar? Não, o síndico tem autonomia sim. Isso é um ato de gestão. Está dentro das atribuições do síndico. É um ato de gestão. Agora, o que o síndico tem que ter cuidado é justamente com o direito à privacidade, né? É óbvio que não existe uma expectativa de privacidade em áreas comuns. Então, por isso, pode botar câmera e tal. Agora, só ter cuidado se, de repente, a câmera está focalizando apenas
uma porta de um condômino, de uma maneira para não parecer que está tendo uma invasão à privacidade. É óbvio, a câmera pega o corredor, vai pegar as portas, mas vê como é o ângulo, né? Porque, de repente, aquele ângulo que fica direto na frente da porta, a pessoa abre a porta, dá para ver até dentro da casa da pessoa. Então, isso que tem que ter uma cautela. Beleza, beleza. Show. A Helena já está agradecendo aí. Muito boa resposta. Outra pergunta, doutora, que vem bastante no meu WhatsApp para fazer para vocês é o seguinte: eu posso proibir obras dentro dos apartamentos? Qual a linha que vocês orientam, doutora, essa questão das obras dentro dos apartamentos? Veio para mim no WhatsApp e veio umas 4, 5 perguntas aqui também, tá? Uhum. O que você orienta? Então, com relação... tem 2 momentos. Via de regra ou agora na pandemia? É agora na pandemia. Na pandemia, tá. Então, a gente, no início, que a gente estava tendo um período mais restrito, né, mais severo, essa questão do isolamento e tal, a gente estava até recomendando que o síndico ele poderia proibir, né, e no Rio de Janeiro até teve lei específica falando sobre isso, poderia proibir as obras desde que elas não fossem emergenciais, obviamente, né? Aquela obra de natureza essencial. O cano estourou, não dá para tem que, né? Tem que, exatamente. E, às vezes é até um determinado tipo de obra que, no momento que ela está, se eu paralisar, vai ser pior, eu vou perder a obra inteira, eu vou ter vou comprometer a próprio apartamento, enfim. Então, você continua fazendo aquela obra. Entendi. Agora, nesse momento que a gente já está, que já tem vários estados que estão flexibilizando, né? A gente está com... O que a gente tem orientado é cautela nessa questão da proibição das obras, tá? Cautela. E é muito melhor, às vezes, você conseguir chegar num consenso com o proprietário, de, por exemplo, olha, reduz um pouco o número de operários, não faz aquela obra, né? Reduz um pouco o número de operários, porque você limita a quantidade de gente transitando pelas áreas comuns, obriga os seus funcionários a usarem máscara, né? Sim. Obriga os seus funcionários a não ficarem nas áreas comuns, se não for necessária aquela circulação. Tenta minimizar o período do ruído, porque a gente sabe que ainda tem muita gente em casa trabalhando em home office, né? Tudo. Então, assim, tentar minimizar os impactos, não só da perturbação, né, daquele barulho, aquela perturbação do sossego, mas principalmente o que possa ser um vetor de contaminação dentro do condomínio. Mas já é importante ter essa conversa, né, e tentar, nessa fase, negociar com o proprietário, com o condomínio, para ter um entendimento. Legal, doutora. E assim, ó, você que está acompanhando, nós estamos aí com 100 pessoas, né, visualizando nós ao vivo, e depois vai para o YouTube, eu tenho certeza que vai ter centenas de visualizações, até milhares, mas a ideia é assim, ó, procure uma assessoria jurídica para o seu condomínio. Você não imagina o quanto que isso é barato. Isso é barato. Isso é barato demais, essa orientação jurídica, esse apoio jurídico. Por mais que eu viajei ano passado, doutora e doutor, eu peguei 123 voos ano passado, né? Eu não parei no Brasil. Então, assim, e era comum o síndico, mas eu pago por mês para o advogado fazer o quê? Meu Deus, isso é o que mais é o importante. É a vida do teu condomínio. É aonde você escolheu para morar. Você tem que ter cuidados para que isso não se perca, para que você não saia das tuas mãos. Ou até mesmo o valor do teu condomínio possa cair em relação aos condomínios lá do lado. Então, realmente, você precisa de uma assessoria jurídica, minha opinião. Eu não vou pedir a opinião de vocês, mas minha opinião, né? Então, em relação a procurar... A Renata colocou aqui, obrigado, Renata. Assessoria jurídica é fundamental. Estava faltando essa palavra para mim. É isso aí mesmo. Doutor Junqueira, olha a pergunta do síndico Salu. Qual o procedimento ideal para barrar as visitas nas unidades que alugam por temporada? Pô, doutor Junqueira, que o cara alugou no final de semana, botou 20 pessoas para dentro, 30 pessoas para dentro do apartamento, e era para alugar para um casal. E aí, doutor, o que eu faço? Olha, sem dúvida, isso é polêmico, controvertido, e a parte de barrar gera-se uma dificuldade grande, porque chama a polícia e tudo mais. A realidade é o seguinte: primeiro que o condomínio tem que ver até onde que quer ir em relação a essa discussão, né? Sim. Você vai proibir ou não.
mesmo que não proíba, pode ser interessante proibir nesse momento de pandemia para evitar aglomeração ou rotatividade, que é típica de hotel, e que vai gerar um risco maior para o ambiente residencial, naturalmente. Beleza. E aí, implementando essa proibição, e aí muita cautela quando o síndico estipular essa proibição, principalmente se não consultar a Assembleia e como uma medida de emergência, para fazer isso de forma certa e antes que as pessoas aluguem. Por quê? Para você barrar, você fica com um respaldo mais perfeito não, mas quero dizer assim, um respaldo adequado no momento que você já estipulou a regra antes dele alugar. Boa. Porque senão você pega ele de surpresa, independente dele estar fazendo algo que você possa achar que é algo desmedido, né, impensado, ele não sabia da regra. Você não deu publicidade adequada. Então esse é o ponto. Sim. Se você não deu publicidade adequada, não proíba. Não proíba. Deixa entrar, chama atenção, dizendo, olha, não dá, a partir de agora a gente vai ter que parar isso provisoriamente, por questão da pandemia. E estipulando isso, na hora de barrar, realmente, é uma situação chata, enérgica, mas se tem a regra e alguém a afronta, o condomínio pode barrar na hora mesmo, ou permitir que ele entre e multar. Legal. Boa. Às vezes, essa alternativa pode ser melhor, porque às vezes o porteiro ali não tem jogo de cintura para fazer esse impedimento. Fica complicado para ele fazer. E aí você pode ir para a segunda opção. Olha, você transgrediu a regra. Vou te multar porque você está prejudicando a coletividade, mesmo que potencialmente. Legal. A questão da pandemia. Boa. Quero mandar um abraço para o Ivo. O Ivo fez um comentário aqui que alguns municípios decretam a proibição de locação temporária. Show, municipal, né? Mas regional. Quero mandar um abraço para o grande Luiz Valério. Ele é presidente de uma associação aí de mais de 150 síndicos lá em Natal. E ele fala que o associado dessa associação já tem no pacote a assessoria jurídica. Legal, é isso aí, dá a direção correta, tamo junto, parabéns, grande Luiz Valério. Doutora Carol, a Mônica faz a seguinte pergunta. Ai, isso aqui o bicho pega. Não, vou perguntar para a Carol, não vou perguntar para o Juqueira, porque o Juqueira não vai saber responder essa. A Carol é mais delicada, ela é mais meiga, o Juqueira já é mais direto. Vou perguntar para a Carol. Carol, a Mônica fez a seguinte pergunta. Como agir quando o ex-síndico não entende que perdeu o cargo numa assembleia e continua tentando dar ordem aos porteiros, especialmente de serviço? O doutor Junqueira já dá uma sarrafada. Vai lá, Mônica. É complicado, a pessoa fica pegada, né? Fica pegada ali no poder e não quer sair. Tem que, às vezes, conversar, pode conversar, tentar conversar, notificar, advertir, de que dar ordem aos porteiros é um cargo de gestão, né? E isso é uma atribuição do síndico. Então, que ela se abstenha, né, de ter esse comportamento, sob pena de ser multada, né, numa reincidência, se for o caso, e até, dependendo, esclarecer a pessoa, porque dependendo da atitude que ela tomar, isso pode vir a ser um passivo trabalhista, né? Porque vamos supor que ela se ela exagera, né? Então faz algum ato que é capaz de gerar dano moral, esse dano moral ele vai cair em cima do condomínio numa justiça do trabalho. Então ela tem que ter cuidado com isso. Boa. Então, antes de eu fazer a próxima pergunta para o doutor, em cima de uma pergunta que você respondeu enquanto o doutor está lá fora, a Renata faz a seguinte pergunta. Quem pode ser essa testemunha da confissão de dívida, doutora Renata? Qualquer pessoa? Lembra que nós estávamos falando... Lembro, sim. Pode ser para mim? Para ti isso, doutora. Então, pode ser testemunha qualquer pessoa que estiver participando, né? O que a gente, às vezes, tem uma dificuldade é quando o funcionário do prédio funciona como testemunha, né? Ele atua como testemunha, porque tem juízes que entendem que por ele ser funcionário do prédio, ele não tem a total isenção para ser testemunha, né? Então, se está fazendo no escritório de advocacia, lá no escritório vai ter alguém que vai poder ser testemunha, entendeu? Ou na própria administradora, não tem problema. Beleza.
Doutor Junqueira, olha só a pergunta do grande Felipe Augusto Feliciano. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Judite. A Judite é síndica profissional lá do Recife. Um grande abraço para a Judite. Paulo Roberto Duarte, de alguns municípios decretam a proibição, a sessão jurídica de sessão. Tá. O Paulo, depois eu faço a pergunta do Paulo, que é bem polêmica também. Mas deixa eu falar aqui do Felipe. Gostaria de uma orientação relacionada a acordos de condôminos em atraso durante a pandemia. O morador quer me pagar à vista. Ele quer saber se pode isentar taxa, o juro. Posso fazer isso, doutor Junqueira? Infelizmente, não pode. Infelizmente, porque isso ingessa a gestão do condomínio. Mas se o síndico abre mão de qualquer quantia, na verdade, o síndico tem que estar pronto de pagar essa quantia para a Assembleia. Porque você está abrindo mão de quantias que não são suas. São os valores dos condôminos, que de repente você pode ser um deles. Mas você não tem essa autonomia. Se a Assembleia já tivesse previamente estabelecido algum critério de algum tipo de desconto, isso que não seja discutível, é a Assembleia. E aí você teria uma linha para seguir. Se isso não foi feito, você pode levar para uma Assembleia. Mas se o fizer por conta própria, pode ficar na sua conta, infelizmente. Então, recomendo que não faça, apesar de parecer algo simples, né? Só para tirar só juros de multa, de repente vale a pena, principalmente para receber à vista, resolver o principal, né? E até evitar, de repente, uma ação judicial ou terminar uma ação judicial. Mas, infelizmente, o dinheiro não é só seu. Legal. Show de bola. Então, galera, nós estamos chegando aí, falta 15 minutos, 18 minutos para nós terminar o nosso webinar. Poste lá no Instagram, o pessoal do marketing vai colocar aqui o @aqui dos advogados também, vai colocar certinho, poste uma foto, estou vendo o webinar com o grande doutor Junqueira, a grande doutora Carol e o Odilene Odoide, é isso mesmo, marca lá, vamos continuar aqui as perguntas respondendo vocês. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Nico News, administradora de condomínio Multiserve de Aracaju. Tamo junto, beleza? A Beatriz, da MB Administradora de Condomínio de Goiânia. Grande abraço. Beatriz é o nome da minha mãe, Beatriz. Com glória. É o nome da minha filha também. Estamos em casa, então. Deixa eu ver aqui. O Luiz Valério me deu um puxão de orelha. O Luiz Valério me deu um puxão de orelha. Olha só. Ô, Dilei, você entendeu errado. O Luiz Valério ele é presidente lá daquela associação de Natal, né? Não é pacote jurídico. Em nosso estatuto, prevê orientação jurídica, diferente de serviço jurídico. Eu vi aqui, doutora Carol, não sei se a doutora pode falar, eu não sei se eu posso, pode falar esse tipo de pergunta, mas eu vi uma pergunta que rolou aqui, um comentário, que a administradora não pode fazer serviço jurídico junto no pacote. É isso mesmo? Dá para falar um pouco sobre isso? Tem que ser separado? Não sei se isso é muito polêmico. Não sei se algum de vocês pode comentar alguma coisa sobre o comentário que eu vim passando aqui, aí de repente. Tá. O serviço de advogado, né, a assessoria jurídica, ela é exclusiva de advogado, para ser prestada pelo advogado, mas senão a gente fere o estatuto da advocacia, que é uma lei, né, tudo federal. Então, assim, essa orientação jurídica é uma atividade exclusiva do advogado, tal qual exercer a medicina tem que ser o médico, né? Engenharia ou engenheiro, enfim, arquiteto, essa questão. E também isso é uma proteção para a sociedade, né? Porque você está mexendo numa área que é muito importante, é fundamental para a nossa democracia, tudo, então você tem que estar assessorada por pessoas capazes e habilitados, que são os advogados devidamente, né, registrados e tal. Mas o que acontece é que você tem a administradora, ela pode fazer uma parceria com um escritório de advocacia, e aí ela pode oferecer esse serviço, assim, o serviço não é prestado pela administradora, né? Quem está oferecendo, quem está fazendo a cobrança, por exemplo, não é administradora, é um escritório de advocacia. Ela faz uma parceria com o escritório de advocacia referência, ela oferece esse pacote, por exemplo, ela cobra R$1.000, 1.500 que é assessoria jurídica, 500 vai para a assessoria jurídica. Que é Não. Não, é parceria no sentido de que
aí eu confio nesse advogado e indico. Ah! Entendeu? Nesse sentido. Esse aí não pode. Esse fere o código de ética. Mas é a parceria dizendo assim, olha, o Dirley, eu acho que o cara é muito bom, então eu vou indicar. Isso não tem nenhum problema. Aí a administradora pode, à vontade, indicar no escritório ou advogado autônomo, né? Perfeito. Legal. Esse nível de parceria, ok. E sem estar no contrato, especificamente, né? Se não pode ser venda casada, alguma coisa assim, aí pode complicar. Mas assim, indicar, tudo bem. Aí a administradora não. Ela, fazer, como a Carol falou, já não pode. Mas essa parceria, isso sim. Essa deal, indicação, confiança, né? Porque aí a empresa vê, não, esse escritório pode atender bem esse meu cliente. Legal. Então, eu vou indicar para outro cliente. Tudo bem, sem problema. Isso livre, de forma independente. Doutor, a Regina Galego Santiago faz a seguinte pergunta. A construtora, a maioria de nós... A construtora geralmente dá 5 anos de garantia. Mas o que é essa garantia da construtora, doutor Junqueira? O que é isso? O que eu posso cobrar? Então, a Regina Galego Santiago é uma síndica, eu imagino que ela deve estar num condomínio novo, praticamente zerado. O que ela pode cobrar? Eu acho que eu vi aqui, rolou aqui, já passou de 30 perguntas, rolou lá em cima que estava tudo rachadura. Esse tipo de coisa é construtora? Sim, é construtora, mas já começa de início que, se ela está perguntando isso, claro, está perguntando agora para um advogado, ok, mas é porque certamente você não tem um engenheiro ou um arquiteto do seu lado de assessoria. Por quê? Ele já fica de olho nisso, tá? Garantia, tudo que é aparente está dentro dessa garantia de 5 anos. Só que em alguns casos pode ser mais. Ou seja, você pode, para vícios ocultos, mesmo passando essa garantia de 5 anos, você ainda pode discutir. Pelo isso que falou, assim, efeitos, rachadura, isso é aparente, não há dúvida. Né? Qual que é a origem disso? Né? Até 5 anos que eu posso reclamar? Aparente, sim, mas dependendo das circunstâncias, daquilo que for oculto, porque boa parte das mazelas da edificação, a gente não consegue ver. A sorte é quando a gente vê uma rachadura. Né? O difícil é o restante. Aquela estrutura minada que você só vai ver problema daqui a quase 10 anos. Perfeito. Aí já está liberado? Não está. Então, avaliar com cuidado. Qualquer vício aparente está dentro desses 5 anos. Legal. Você falando em uma frase. Boa. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Nara. A Nara é uma síndica 5 estrelas, sempre online. Eu acho que de todos os síndicos do Brasil, a Nara é que mais está ligada em conteúdo. Ela não perde uma live nossa. Ela não perde um webinar. Ela não perde nenhuma live do mercado condominial. Nara, parabéns. Ela disse que vai postar a foto aí do webinar já. Vamos lá, então. Deixa eu continuar aqui. Carol, como a pergunta é de mulher, eu vou passar para a Carol. A Renata faz a seguinte pergunta. Quando alguém do conselho pensa que tem mais autoridade que o síndico, quer mandar mais que o síndico, doutor? A Renata está nessa situação, imagina que ela é síndica, e tem alguém do conselho, eu acho que talvez já era um ex-síndico, e está nesse meio aí. Qual é a dica que você dá, doutora Carol? Pois é, né? Justamente aquela situação parecida daquela condômina que não queria largar o cargo, né? Cada um tem a sua atribuição. Então, se está atrapalhando, né, a atividade de gestão do síndico, ela deve... Primeiro pode tentar conversar, pode até advertir por escrito, formalmente, e se dependendo da situação, dependendo do caso, ela pode até levar para uma assembleia. Óbvio que a gente... está num momento mais complicado de assembleias e tal, mas, via de regra, ela pode até discutir isso numa assembleia, né? E, dependendo da situação, existe a possibilidade de destituição desse conselheiro, mas essa destituição tem que ser feita pela assembleia, com convocação específica, com os condôminos votando na assembleia. Então, assim, essa destituição é o último passo, né? Lá em cima. Até lá esse caminho, ela pode advertir, conversar, advertir, se for o caso, dependendo da convenção dela, multar. E se nada disso resolver, ela pode levar para uma assembleia para passar para os demais e aí deixa os condôminos também tomarem a posição deles. Legal, obrigado, Carol. A Renata botou aqui, ó. Eu gosto disso, pessoal. Isso aí, puxa a orelha mesmo. A Carol puxou a orelha.
Eu não sou síndico de lei. Eu sou advogada para condomínio. Beleza, show de bola. Boa tarde, Orlando, tamo junto. A Sara fez um comentário em cima do que o doutor Junqueira fez, que é o seguinte, interessante verificar também os pontos correlatos com as manutenções prediais. É isso aí, show de bola, Sara. A Nara falou o seguinte, mais uma grande live, mais um grande webinar. Tamo junto. Doutor Junqueira, o seguinte, ó, o pessoal do meu ponto aqui, ó, essa aqui é boa, Edilene, essa aqui é boa, calma, eu tenho bastante, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Diana Macedo, doutor Junqueira, se prepara, doutor. Caso seja... essa é boa mesmo. Ai. Carol, presta atenção, acho que o doutor Junqueira pediu ajuda para os universitários, eu acho. Peraí. Caso esteja necessário trocar administradora de condomínio, como ficam os processos e assistências jurídicas fornecidas pela mesma? São obrigados a repassar todo o processo para a nova administradora? Tem prazo de entrega dos documentos? Caramba, essa aqui daria um outro webinar, né? Eu responder o seguinte, prazo de entrega dos documentos. Tem dois tipos de documentos, aqueles que você precisa imediatamente para o condomínio funcionar, isso tem que ser imediato. Agora, outros que podem ser prazados, eu tenho que respeitar o prazo contratual. Algumas administradoras colocam prazo de 30 ou 60 dias para terminar até toda a prestação de contas. Mas, tirando as questões essenciais, como, por exemplo, acesso para fazer pagamento de vale-transporte, vale-refeição dos funcionários, isso tem que ter rápido, imediato. A parte de assessoria jurídica e tudo mais. Aí a gente tem que fazer uma correção. Tá. Essa administradora não dá assessoria jurídica. Se ela dá, isso é errada. Isso é errada. Não, mas foi para o escritório que a administradora indicou. Perfeito. Então, aí, você terminar o contrato com a sua administradora, não vai terminar de nada com isso. Você está até um caso assim, curioso que aconteceu recentemente, o condomínio falou assim, olha, eu estou procurando outro advogado. Por quê? Porque eu saí da administradora e o advogado saiu do processo. Isso não pode acontecer. Por quê? O advogado não é da administradora. O advogado presta seu serviço de forma autônoma, independente. Tá? Se isso acontece, o que tem que fazer? O que vocês têm, continua com esse advogado. Mas eu vou largar, porque se você largou com a administradora, isso é uma falha ética do colega, não pode. Tá? E aí, você terminando o contrato da administradora, você troca de administradora e continua com o jurídico. Ou o contrário, eu troco de jurídico e continuo com a administradora. Boa. Ficar separado, distinto. Legal, muito bom. Quero mandar um abraço aqui para Marô, excelente live, muito obrigada. Renata, parabéns a todos, muito bom webinar. Show de bola. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, doutora Carol, nós estamos chegando na reta final do nosso webinar, posta lá, pose para foto, para dar tempo para você concorrer. Pega o seu celular agora, nós vamos fazer uma pose para foto, a doutora Carol, já até se emperequetou ali toda, Carol. Olha lá, pessoal, pose para foto e você posta no Instagram. Olha lá, 3 segundos. 1, 2, 3. É isso aí. Show. Vamos lá, então. A doutora Carol, uma pergunta bacana do Carlos. Ele é de Perdiz, lá de Perdiz, tá? Gostaria de saber, sucintamente, quais são os cuidados para tomar quanto os empregados terceirizados? Quais são as dicas que você dá? Porque, imagina, hoje temos condomínios clubes, né? Temos condomínios enormes, cheios de funcionários terceirizados. Qual é a dica da doutora Carol dá aí, né, para a gente poder, né, dar essa sequência, né, de orientação para os síndicos? A terceirização do condomínio, a gente sabe que é muito comum hoje em dia, né? E o principal risco que tem na terceirização é a responsabilidade subsidiária para o condomínio, né? Porque aquele empregado entra com uma ação trabalhista, arrola a empresa que contratou ele lá, assinou a carteira dele, mas arrola também o condomínio. Por quê? Se ele não receber lá da empresa, ele recebe do condomínio. Infelizmente, muitas vezes a empresa não tem patrimônio para cobrir a dívida trabalhista, né, a condenação, e acaba sobrando para o condomínio, que está lá, tem seu patrimônio, tem sua renda e está sempre lá, né? E aí, uma das coisas que a gente orienta porque para o condomínio, para o síndico, quem faz a gestão desse funcionário é a empresa que terceiriza o serviço. Então,
evita dar ordens diretas, evita se comportar como um empregador, controlar o horário dele, controlar a folha de ponto dele, se o horário, chamar atenção. Por quê? Porque quem tem que fazer isso é a empresa que contrata ele. Então, você, gestor síndico, você reclama com a empresa. O funcionário chegou atrasado, o funcionário não está executando as atividades dele direito, eu quero trocar o funcionário, mas evita de dar ordem, comando direto para ele. E outra coisa também que é muito importante é verifica a solidez dessa empresa terceirizada, solidez patrimonial, vê como é que ela está no mercado, faz uma pesquisa até no seu trabalho, se tem muita reclamação trabalhista, e exige dela, e até coloca no seu contrato com ela, a obrigação dela te apresentar mensalmente os documentos relativos às contribuições dos funcionários. Então, que ela te comprove que ela recolheu o FGTS, que ela te comprove que ela recolheu o INSS daquele funcionário. Por quê? Porque senão isso sobra para o condomínio depois. Legal. Boa. Doutora Carol, em cima dessa pergunta, eu vi uma outra que eu esqueci o nome da pessoa, perdão, porque passou as perguntas, e eu vou fazer uma provocação com os dois doutores daqui a pouquinho, já estamos terminando, mas, doutora Carol, eu, como síndico, posso pedir para os porteiros lerem umas cartilhas de segurança, livros de segurança, eles são terceirizados, mas eu posso pedir para eles ler, isso aqui eu achei legal, esses procedimentos, eu posso fazer isso ou não devo interferir? Devo chamar o supervisor da terceirizada e pedir para ele? É o melhor, chama o supervisor da terceirizada, fala, olha, esse é o manual de segurança aqui do condomínio, inclusive, olha, é obrigado a usar máscara no condomínio, e aí conversa, faz essa ponte com o supervisor da terceirizada. Legal. Agora, pode colocar avisos lá na área dele de trabalho, você pode colocar um aviso simples lá, né? Lembre de lavar as mãos, use sempre a máscara, isso não tem problema. Doutor Junqueira e doutora Carol, posso fazer um pedido ao vivo para vocês? Nós estamos com 100 pessoas online, posso? Pode. Nós podemos bolar, com as perguntas que nós fizemos aqui, um e-book, em parceria Keeper e o escritório de vocês, para a gente disponibilizar um documento dessas mais de 30 perguntas, com as perguntas e respostas, podemos? Vocês se comprometem? Claro. Então, beleza. Então, beleza. Aqui, ó. O Wagner pergunta como é que eu faço para ver essa live completa. Eu perdi boa parte. Show, Wagner. Só ir no canal do YouTube da Keeper, que ali já vai estar nas próximas horas lá. O Salu diz, obrigado, Odilene, sempre trazendo assuntos atuais. Parabéns pela participação da doutora Junqueira, doutor Junqueira e da doutora Carol. Deixa eu pegar aqui o Antônio, estou muito grato pelo convite dessa magnífica live. O pessoal gostou, hein, galera? O Fernando, o grande Fernando, da Focus, administrador de condomínio de Campinas. A Ione, parabéns pela participação a todos. Estamos chegando na reta final, já vou dizer quem ganhou, mas, doutora Carol, suas considerações finais aí, quem gostou de ti, como te acha? Já está lá o Instagram, muita gente já botou no Instagram, mas como te acha? Gostou de teus comentários suaves, né? Faça as suas considerações finais aí. Obrigada, gente. Foi um prazer participar, é muito bom. E principalmente com o meu sócio, né? Com o André, nós já estamos aí há mais de 10 anos trabalhando juntos e sempre ele engrandece, acrescenta os nossos conhecimentos, é um estudioso. E aí, agradeço. A gente tem lá no Instagram os contatos, né? E qualquer coisa pode mandar mensagem, tudo que a gente responde. Foi muito bom estar com vocês. Legal. Doutor, meu amigo, doutor André Junqueira, um cara que eu tenho um carinho especial demais por ele. Né, cara, tuas considerações finais, doutor? Agradeço muito, é uma honra estar aqui com a Carol, que me atura há 11 anos de trabalho, realmente me atura. Ela me conheceu quando eu tinha mais cabelo. E tinha 20 quilos a menos também. Né? Mas esse detalhe é só para vocês entenderem um pouquinho. Né? E agradeço, acho que foi muito legal. Eu faço só uma última observação. A gente está condomínio. Eu me lembro da sua palestra, eu diria muito boa, que era o condomínio 4.0. Condomínio do futuro. Já deve estar no 5.0 daqui a pouco, né? E a verdade é que é o seguinte, as coisas estão mudando muito, na pandemia ela acelerou muitas coisas, mas algumas coisas também a gente estava marcando passo, né? E aí me permita uma saideira, comentar aqui a pergunta da Maria, né?
vamos fazer no e-book, mas não resisto. Aqui, como fazer a Assembleia Virtual se a maioria são idosos e não tem tais ferramentas e nem sabem manusear? Deixa eu inverter essa pergunta. Por que vamos continuar fazendo assembleias físicas quando os idosos não aguentam ficar no ambiente de assembleia durante horas? Quantas vezes está numa assembleia física e aquele idoso vai embora, ele começa a cansar, dói, fica difícil, e aí, num modo de desespero, muitas vezes sai da assembleia sem votar. Essa procuração verbal, né? Não dizendo que isso acontece sempre, não. Mas veja que a gente tem que refletir um pouquinho. E dificuldade de tecnologia, a gente tem dificuldade não com tecnologia, tem dificuldade com tudo que é novo. Legal. Tudo que é novo. Né? E isso a gente tem que fazer com educação, claro, com calma, com uma convocação bem feita e trabalhando, né? Sem atropelos. Mas tudo dá para fazer, tudo tem remédio. Tá? Agradeço muito, Odirley, muito legal. E vamos ver quem que ganhou o livro, né? Ô, Glória, peraí. Quero mandar um abraço para o Eduardo, parabéns a todos. Um grande abraço ao Eduardo, escritório Atenas, administrador de economia em Itapetininga. Rafael Superlive, com esse time não podia ser diferente, live descontraída, esclarecedora. Matheus, parabéns. A dona Regina Santiago, você é o mesmo, nunca muda. Nossa reunião que teve aqui na Neon, de São Bernardo, você não muda nada. Aí, nós estamos juntos, mas só meio doido mesmo. A Karina, assunto super top. Ótima live, parabéns, o Frank, parabéns, Marcelo. O Vonei, ô Glória, estamos juntos. O Paulo, parabéns, excelente conteúdo do Grupo Pílula de Catanduva, São Paulo. Galera, vamos lá ver quem ganhou o livro. Então, quem ganhou o livro? Tchan, tchan, tchan. Nós vamos mandar para a casa do Matheus Borges e Jonildo Malta. Matheus Borges. Jonildo, do Rio de Janeiro. Aí, ó. Colega nosso. E Jonildo Malta, a nossa equipe de marketing vai entrar em contato com vocês. Vocês dois vão receber um livro cada um nas suas casas. Então, doutora Carol, doutor André, obrigado do coração. Tamo junto. A equipe de marketing vai mandar todas as perguntas para vocês, tá? E aí, por vocês detalhem. E aí, nós vamos fazer um e-book bacana com a logo de vocês, com a nossa logo. E aí nós vamos disparar para todo mundo que se inscreveu nesse webinar, tá bom? Combinado. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.